O Santo Espírito nos posicionou e trouxe-nos até aqui para alimentarmos, Senhor, para darmos energia e força para enfrentarmos essa semana que é desconhecida para nós, mas que o Senhor já sabe tudo que vai acontecer. Te pedimos que esteja com o pregador, com todos que estão aqui, nos abençoe, que ele não fale de si, mas que tudo que ele for falar venha de encontro às nossas necessidades. É o que te rogamos, Senhor, no crescimento, mas em nome do Filho Jesus. Amém. Mas às vezes o povo sabe, mas não cuida, né? Mas agora nosso Deus será honrado e glorificado através de um louvor pela nossa irmã Tânia. Cansada estou de viver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois este mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali mora a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei e quero assim viver. Oh, Pai, eu sei que eu irei te ver na glória do teu retorno, quando tua voz chamar. Vem cá, meu filho, eu estou contigo. Este é um mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Louvor de oração, sabemos, sentimos a presença do Santo Espírito de Deus que se encontra aqui, e agora teremos a mensagem da Palavra de Deus que será aberta pelo pastor Luiz. Esse momento que se encerra com você.
noite a todos. Boa noite. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu senti a falta dos desbravadores, mas aí era a minha vez, eles estão lá no Aventuria, né? Estão voltando do Aventuria ainda também, a galera que vai junto, mas tem um desbravador que está aqui, representando aqui a galera também, tá bom? Depois de uma semana de lutas, nós descansamos no sábado, ontem, e hoje iniciamos mais uma semana na presença de Deus, buscando a sua presença, buscando estar em contato com Deus. E é tão gostoso esse momento de comunhão que nós louvamos, nós viemos à casa de oração para buscar força para mais uma semana que está se iniciando, né? Uma semana de lutas, mas também de vitórias, porque nós sabemos que Deus está conosco em todos os momentos, Ele nunca nos abandonou. E hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos aqui para agradecer esse Deus que nunca nos abandona, mas que está ali conosco em todos os tempos da história, ao longo da nossa vida, para nos mostrar que nós podemos sim ser chamados filhos de Deus, porque Ele cuida de cada um de nós. Eu queria convidar você, nesse momento, a orar comigo mais uma vez. Se você puder, então, fechar os seus olhos, nós vamos conversar com o nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Te agradecemos também porque, mais uma vez, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui com saúde e dispostos a louvar o Teu nome. Obrigado porque a Tua casa de oração está aberta mais uma vez, temos liberdade religiosa para Te louvar e nós agradecemos muito porque temos isso, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando a nossa vida, a nossa família, para que possamos sempre voltar na Tua casa para agradecer, para louvar o Teu nome e mostrar para o mundo que nós somos Seus filhos. Pedimos, Pai, mais uma vez, para que ao abrirmos a Sua palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração através da atuação do Espírito Santo. Cuida, por favor, de cada um de nós, perdoa nesse momento o nosso pecado, não porque está com mérito em nós, mas porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 11. Nós estamos aqui ao longo desses domingos conversando sobre alguns dos heróis da fé. E talvez esse seja o mais conhecido. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de Abraão, e Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Falando sobre heróis da fé, seria impossível nós não falarmos sobre Abraão, esse homem que tem uma passagem na Bíblia tão fantástica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida dele hoje. Claro que uma breve história, um breve relato da história, não tem como a gente passar por toda a história, mas eu convido você em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27, é a primeira vez que nós encontramos sobre Abraão na Bíblia. Gênesis capítulo 11, versículo 27, e a Bíblia diz assim para nós: São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Essa aqui é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos uma menção sobre Abraão, ali ele ainda como Abrão, antes da sua transformação, no seu período que ele passa com Deus. E Abraão vai dizer para nós então que ele tinha 2 irmãos, um de seus irmãos era Arã, que era pai de Ló. E por algum motivo então esse irmão ele acaba falecendo, e é por isso que você vai encontrar Abraão com Ló como sendo seu filho adotivo. Ele tinha um costume muito grande ali, ele considerava Ló como se fosse realmente seu filho. Ló ele era sobrinho de Abraão, mas ele era considerado como se fosse um filho, porque o seu pai havia falecido. A Bíblia também conta para nós que Abraão ele tinha uma esposa que se chamava Sara. E Sara conta a Bíblia para nós que ela era estéril, ela não podia ter filhos. Por isso então nós ainda mais o carinho que Abraão tinha por Ló, porque ele não podia gerar filhos próprio dele, mas ele tinha Ló como seu filho de criação, como seu filho adotivo, e ele tinha um carinho realmente de um pai para um filho. É isso que nós encontramos no relato bíblico, quando nós vamos passando ali pelas páginas da Bíblia, nós encontramos um amor de pai para filho entre Abraão e a vida de Ló. Abraão ele é um homem da Bíblia que ele teve o que nós chamamos em teologia de epifanias. A epifania, ela é um contexto que nós usamos ali para falar das percepções que nós temos de Deus ao longo da história. E Abraão ele viveu diversas dessas epifanias. Nós encontramos algumas epifanias na Bíblia, por exemplo, quando Moisés ele encontra ali a Deus através da sarça ardente.
E ele percebe naquele momento que Deus estava presente com ele. Ele tem uma epifania, quando ele percebe a presença de Deus na vida dele. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele pôde ser visto pelas pessoas, e elas sentiam que o próprio Deus estava com elas. Podiam inclusive tocar em Jesus, podiam ter a sua presença física ali, e elas percebiam que Jesus estava com elas o tempo todo. Inclusive Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus estava no meio do povo. Mas infelizmente muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus em todas as coisas. Nós sabemos que Deus ele é onipresente, Ele está presente em todos os cantos, em todo o tempo. Ele nunca deixou de estar em algum lugar. Mas muitas vezes nós aqui não percebemos a presença de Deus. E muitas vezes nós o invocamos de uma forma diferente, né? Às vezes a gente sabe que Deus está presente em todos os cantos, mas a nossa visão de mundo é um pouco diferente. Às vezes a gente ora e fala assim: Senhor, nós estamos aqui entrando em Sua presença, né? Na verdade nós sempre estivemos na presença dEle, porque Ele sempre está em todos os cantos, né? E às vezes até a gente tem uma oração em dupla, ou vai fazer uma oração em grupo, e alguém comenta assim, né? Senhor, continuando em Sua presença. Mas nós sempre estivemos na presença de Deus, nós nunca saímos dessa presença. Aliás, nós saímos da presença dEle, mas Ele não sai da nossa presença. Ele está sempre conosco em todos os momentos, Ele nunca nos abandonou. Mas muitas vezes nós acabamos vivendo como se nós não percebêssemos essa presença de Deus constante em todos os momentos. Se nossos olhos espirituais fossem abertos, fossem um pouquinho mais aguçados, nós perceberíamos tantas vezes que Deus esteve presente ao nosso lado, esteve agindo conosco, e talvez nós não tenhamos percebido. Quantas vezes será que Jesus visitou a sua casa, visitou a sua família, esteve conosco em todos os momentos, e muitas vezes nós não percebemos a sua presença? Eu me lembro dos discípulos ali no caminho de Emaús, quando eles se encontram com Jesus. Agora Jesus já num corpo glorificado, já estava ressurreto, e eles ali no caminho de Emaús, conversando com Jesus, conversando com Cristo, eles não o haviam reconhecido. Muitas vezes, Jesus ele caminha ao nosso lado, Ele aparece para nós de diversas maneiras, e muitas vezes nós acabamos deixando passar desapercebido a presença dEle na nossa vida. Mas quantas vezes nós vamos receber essas epifanias, nós vamos perceber literalmente a presença de Deus conosco? Eu tenho certeza que na sua vida alguma vez você passou por alguma situação em que você pôde perceber o agir de Deus de uma forma grandiosa. Muitas vezes você pede a resposta para um milagre, você pede para que Deus responda uma oração, você tem um problema para falar com Deus, e você começa a falar com Ele, e Ele começa a agir de uma forma sobrenatural. E então você tem uma epifania. Você sente a presença de Deus atuando na sua vida. E é tão gostoso quando você percebe, você tem essa percepção de que Deus está ali com você. Embora Ele esteja conosco em todos os momentos, Ele nunca tenha saído da nossa presença, muitas vezes nós não o percebemos. Mas é tão gostoso quando você sente a presença de Deus, quando você conversa com Ele através de uma oração, e nessa oração Deus começa a te responder. Muitas vezes você pede para Deus que Ele faça um milagre, Ele faz do jeito dEle, porque Deus é soberano de todas as coisas, mas você percebe a atuação de Deus, a mão de Deus guiando a história. E ao longo do tempo, desde o princípio da Bíblia até os dias atuais, nós sempre percebemos a mão de Deus guiando a história. A mão de Deus guiou os seus homens durante o período da Bíblia, ela guia os homens nos dias de hoje. Aqui, essa linguagem de homem, eu entendo as mulheres também, o ser humano em geral. Deus tem cuidado do seu povo, e Ele tem se mostrado presente em cada uma das situações. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de vontade, às vezes, de perceber a presença de Deus, nós entenderíamos que em todos os momentos Ele está presente, fazendo milagres diversos na nossa vida, nos livrando de tantas coisas. Quando você acorda pela manhã e você faz o seu culto matinal, as primeiras horas do seu dia, quando você dedica para Deus, Ellen White diz para nós que uma barreira de proteção criada pelos anjos de Deus são formados ao nosso redor. E por muitas vezes, você não percebe, mas nós somos livrados de coisas às vezes pequenas, mas os anjos vão à frente, desarmando todas as ciladas do inimigo. Às vezes você percebe Deus agindo de uma forma tremenda, às vezes você não percebe, mas de fato, todos os dias, Deus está trabalhando na nossa vida, com coisas pequenas e com coisas grandes. As epifanias de Deus são possíveis na nossa vida quando nós permitimos que Ele se faça presente. Ele está presente na nossa vida, mas muitas vezes nós não o percebemos. Um personagem da Bíblia que teve diversas dessas epifanias, diversas vezes que Deus esteve presente com ele, ele sentia essa presença, é Abraão. Esse que nós acabamos de iniciar a história. E a primeira vez que Deus aparece a Abraão, ela traz um conteúdo muito específico. Você vai virar uma página comigo, no capítulo 12,
É a primeira vez que Deus fala a Abraão. E essa primeira vez que Deus fala com Abraão, ele fala de um contexto muito interessante. Gênesis, no capítulo 12, agora a partir do versículo 1, e nós lemos assim: a primeira vez que Deus fala com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse momento, então, Deus aparece pela primeira vez a Abraão. E é interessante porque ele vem falando com Abraão, e ele traz para ele um contexto que talvez fosse muito difícil para ele acreditar. Porque Deus começa falando assim: olha, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai de onde você está e vai para a terra em que eu te mostrarei. E Abraão, ele sai de casa numa certeza, na certeza de que Deus cuidaria dele. Naquele momento ele percebe que a presença de Deus em sua vida era tão real, Deus estava tão presente na vida de Abraão, que ele tinha certeza que ele poderia deixar a sua casa com tranquilidade, porque Deus não o abandonaria. Deus estaria com ele em todos os momentos. E é partindo nessa promessa então que Abraão, ele sai de casa. E ele sai de casa sustentado em cima de algumas promessas. A primeira promessa que Deus coloca para Abraão, ele diz assim: olha, sai da tua casa, da tua parentela, porque eu vou te mandar para uma nação. E ele vai sabendo que Deus daria um lugar próspero para ele, sabendo que Deus daria um lugar para ele morar. A segunda promessa que Deus traz para ele, ele diz assim: olha, você será tão abençoado, mas você vai ser tão abençoado, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei através da sua geração todas as famílias. Deus promete para ele que uma geração grande, uma bênção enorme. E Deus também promete para ele 100% de proteção. Porque Deus diz para ele assim: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, então, ele sai numa confiança, pisando em promessas que Deus tinha feito para ele. A primeira promessa que ele faz, então, ele daria uma terra para ele daria uma descendência, e ele daria proteção. E você vai perceber que quando Abraão ele sai de casa, Deus começa a cumprir as suas promessas. Quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, ele parte para a terra de Canaã, onde ele estava indo. Quando ele parte para uma terra em que Deus mostraria para ele, ele leva Ló junto com ele. E Deus prometeu para ele que ele seria próspero. E você começa a perceber ao longo da história, nós vamos aqui avançando algumas histórias, e nós percebemos que Deus, ele era tão firme com Abraão, que a promessa dele se cumpriu de uma forma tão forte, que chega um momento em que eles estão juntos, Abraão está junto com Ló, mas os rebanhos começam a crescer tanto, as coisas começam a prosperar tanto, que ele fala assim: olha Ló, nós temos que nos separar. Aqui onde nós estamos já não comporta mais nós dois, porque a gente tem muita coisa. Deus tem nos abençoado tanto, mais tanto, que nós não temos como viver mais juntos. Nós temos que ir para lugares diferentes para que nós continuemos a nos multiplicar, mas tem espaço para os dois. Então, Abraão fala isso para Ló e fala assim: olha Ló, eu vou deixar você escolher. Eu vou te mostrar aquilo que tem disponível para a gente. Quando Ló olhou para um lado, existiam ali pastos verdejantes, uma terra maravilhosa, uma terra linda. Quando ele olhou para o outro lado, havia um deserto tremendo. E Abraão falou assim: olha Ló, escolhe para onde você vai. Ló olhou para os pastos verdejantes, um lugar lindo que chamou a atenção, e do outro lado um deserto gigantesco que não tinha nada ali. E ele fala assim: Abraão, eu vou para os pastos verdejantes. E ele fala assim: então vai, que o Senhor te abençoe. Ele vai então para os pastos verdejantes, e para Abraão sobra o quê? Sobra um deserto. Mas Deus fala para ele assim: Abraão, fica tranquilo, cara, eu não prometi para você que você seria próspero? Então vai para esse deserto, porque no deserto eu vou te fazer grande. E mesmo no deserto você percebe que aquilo ia multiplicando de forma grandiosa. Abraão, ele era muito próspero em tudo que ele fazia. A mão de Deus estava presente com ele em todos os momentos. Ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus estava presente com ele em todos os momentos. Mas aí tem uma coisa difícil, porque essa era a primeira promessa ainda. A segunda promessa é que de Abraão, Deus faria grandes nações. Ele seria pai de uma grande nação.
E eu fico pensando que nesse momento, quando Abraão ele escuta de Deus que ele seria pai de uma grande nação, ele deve ter pensado: poxa vida, será que eu entendi direito? Ou será que Deus vai me dar uma outra esposa? Porque pela minha não vai acontecer nada. Abraão sabia muito bem o que Deus estava falando. Ele disse assim: você vai ser pai de uma grande nação. Mas no coração dele, a primeira pergunta era real: mas como eu vou ser pai se a minha esposa não pode gerar filhos? Como que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não posso ser pai? O que será que Deus está pensando com isso aqui? Então eles começam ali a conversar. Você percebe que a promessa de Deus, ela já tinha se cumprido uma parte. Deus já estava começando a abençoar o povo, abençoando as suas terras. Ele tinha sido um homem muito próspero, mas ainda caminhava naquela promessa. Ele também tinha sentido de proteção. Aonde quer que Abraão fosse, ele era abençoado por Deus. Deus tinha uma blindagem especial para comandar a vida daquele homem. Mas ainda assim ele ficava pensando: poxa vida, mas Deus tem um plano para a minha vida. Ele diz: vamos ser pai de uma grande nação. Há tantos anos eu saí de casa e continuo ouvindo de Deus: você vai ser pai de uma grande nação. Mas já tinham se passado 25 anos desde que Abraão tinha saído da sua terra. Eu fico pensando que muitas vezes nós pedimos para que Deus faça um milagre na nossa vida. E muitas vezes nós pedimos esse milagre e nós queremos que Deus ele haja naturalmente. E às vezes Deus faz uma promessa para nós. Muitas vezes Deus fala assim: olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Você escuta de Deus talvez uma resposta. E você fica naquela esperança: Deus vai fazer tal coisa na minha vida. Deus vai me honrar. Deus vai fazer tal coisa por mim. E você fica ali, a gente espera por tantos anos e parece que as coisas elas não acontecem. Deus promete uma coisa para nós ficamos esperando por muito tempo e parece que nós vamos ficando cansados de esperar, porque nós somos pessoas ansiosas. Nós gostamos das coisas do nosso jeito. Se nós pudermos, Deus fala assim: olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Se você puder escolher dormir agora e acordar só quando aquilo acontecesse, você fazia. Porque nós somos ansiosos. Nós muitas vezes queremos ver a coisa acontecer de uma hora para outra. E com Abraão era diferente. Ele já era um homem velho quando saiu de sua terra. Ele já não tinha mais esperança de ter um filho, porque ele sabia que a sua esposa não podia ter filhos. Mas Deus havia feito uma promessa: você vai ser pai de uma grande nação. 25 anos haviam se passado. É como se Deus tivesse falado com Abraão em 1997. E ainda nos dias de hoje, Deus ainda não tinha cumprido. Imagina só a cabeça dele. É por isso que muitas vezes você vai encontrar na Bíblia Abraão de uma forma que ele acha que Deus está brincando com ele. Está na risada de Deus quando promete um filho para ela. Ela já era velha. Era uma mulher de idade, uma mulher que não podia mais ter filhos. Abraão até podia ter filhos porque ele ainda tinha como ter um filho, mas não com a sua esposa. E é nesse momento então que Sara, ela chega em Abraão e fala assim: olha, Deus te prometeu um filho, mas eu acho que ele não colocou ali uma notinha de rodapé. Talvez ele tenha te dado esse filho, ele queira te dar esse filho, mas não é de mim, ele não explicou direito. Ou talvez você que não entendeu. Então Abraão faz o seguinte: pega a minha escrava aqui e faz um filho nela. Eu fico imaginando que Abraão naquele momento ele deve ter pensado: será que eu entendi errado a história? Será que Deus falou comigo e eu talvez não tenha percebido? Ou será que tudo isso foi eu enlouqueci? Foi tudo um momento ali de um sonho que eu tive e achei que Deus tinha falado comigo e ele não falou, porque essa promessa não tem como se cumprir. Mas ele fala assim: olha, mas se é isso que você está falando, então eu vou fazer isso. Naquela época o regime patriarcal ele permitia que o homem ele tivesse relações com as escravas, com as concubinas, além de sua esposa. Então, naquele jeito, Abraão ele se deita com aquela concubina, se deita com aquela mulher, e dela nasce um filho. Nasce Ismael. E é incrível porque quando Abraão vai apresentar Ismael para Deus, ele vai dizer assim: olha, ô Senhor, aqui está o filho que o Senhor me prometeu. Essa é a minha semente. Esse é o filho que o Senhor vai abençoar e daqui será uma grande nação. E Deus fala assim: Abraão, esse não é o filho que eu te prometi. Deus cuida de Agar, Deus cuida da esposa, cuida de Ismael, cuida da concubina. Mas não era o filho prometido. Não era aquele em quem Deus tinha feito uma grande nação. E ainda naquela promessa, ele fica pensando, né? Então eu fiz tudo errado. Como é que Deus vai fazer de mim pai de uma grande nação, se o filho dele tem que nascer de Sara? Sara já vai longa de idade. Sara já não tem mais condições de ter filho. Sara não tem, ela é estéril, não pode ter filhos.
Eu fiquei imaginando a pressão psicológica que ele sofria. Porque naquela época, um homem que não podia ser pai é muito diferente dos dias atuais. Hoje é uma opção você ter ou não ter filhos. É comum muitas pessoas que não têm filhos. Mas naquela época, um homem que não tinha filhos, ele era visto diferente. Era uma vergonha muito grande para ele viver uma vida que não tivesse filhos. E quando ele tem o seu primeiro filho, ele acredita que então, agora sim, ele era um homem completo, ele era um homem diferente e Deus estava cumprindo sua promessa. Mas não era aquilo ainda que Deus tinha prometido para ele. Eu fico imaginando a confusão que aquilo gerou na cabeça dele. E por muitas vezes, nós também vivemos promessas de Deus. E muitas vezes essas promessas, elas parecem ser coisas impossíveis de se cumprir. Quando você vê o mundo atual, um mundo tão difícil de se conviver, pessoas se matando, o índice de criminalidade crescendo a cada dia, tráfico de drogas gigantesco, pessoas sendo assaltadas em cada esquina, pessoas morrendo, doenças terríveis. Se nós pegamos os 2 últimos anos para cá, é impossível contar ali o número de mortes. Quantos queridos nós perdemos nessa pandemia? E ainda assim nós somos sustentados na esperança de que um dia um novo lar virá para nós. E nós vivemos nessa esperança também, que parece algo difícil. Porque quando você olha para o mundo atual, você olha tudo o que está acontecendo, parece que nós não temos esperança. Parece que nós vivemos num mundo tão difícil que nós não temos esperança de melhora. Quando nós olhamos para o mundo político, para o mundo religioso, para o mundo da ciência, para o mundo de tanta coisa que está acontecendo por aí fora, nós não encontramos esperança. Mas estamos sustentados na promessa de Cristo, de que um dia Ele voltaria para nos buscar. E nós caminhamos nessa promessa, mesmo que ela pareça ser muito difícil. Mesmo sabendo que nós passamos por dificuldades, por problemas incontáveis. Na Bíblia nós encontramos Jesus que disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Espera só um pouquinho mais, porque eu vou lá no céu, eu vou preparar uma morada, e eu voltarei para buscar vocês. Amém. Mas quando nós olhamos para o mundo atual, parece que muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Quantas vezes você orou no íntimo do seu coração, pedindo para Deus um milagre, mas você orou porque você sempre orou, talvez não com uma confiança de que Ele podia fazer alguma coisa. Muitas vezes nós nos sentimos distantes de Deus e nós oramos por praxe, oramos porque tem que orar. Nós sempre conversamos com Deus, talvez dessa vez não vai ser diferente, e nós conversamos muitas vezes sem esperança. Nós desabafamos com Deus de uma situação que nós muitas vezes não encontramos saída, e aquela luz no fim do túnel, com a resposta de Deus para nós começamos de novo a compreender que Deus sempre esteve no controle de tudo, e dessa vez não vai ser diferente. Pode parecer muito difícil viver nessa terra, passamos por momentos de depressão, de tristeza, por dificuldades financeiras, dificuldades familiares, de relacionamento. O diabo vai bater de nós de tantas formas, por muitas vezes fazendo com que nós possamos desistir de Deus, e o mundo vai fazendo com que tudo corrobore para que você desista. Parece que Deus não vai voltar, parece que Jesus esqueceu a gente na terra, e muitas vezes nós não confiamos nas promessas. Talvez era isso que aconteceu com Abraão nesse momento, porque Deus havia feito uma promessa para ele que aparentemente parecia difícil. Como é que ele ia ser pai de um filho, de uma mulher que não podia ter filhos e que já estava avançada em idade? Parecia impossível de acontecer. Mas se Deus tinha feito a promessa, ela iria se cumprir. É por isso que passa tantos anos, 25 anos após a promessa, Deus faz com que aquele sonho se tornasse realidade. E aquela mulher que já era avançada em idade, aquela mulher que não podia ter filhos, agora encontra no seu ventre uma criança. Deus não tinha esquecido de Abraão. Nós é que muitas vezes não entendemos o tempo de Deus. Deus, ele se mostra presente para nós todos os dias. Somos sustentados por promessas todos os dias, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, e é por isso que se passam então 25 anos até que Isaac venha a nascer. E quando Isaac nasce e Abraão apresenta aquele filho para Deus, e Deus diz assim: olha, agora esse é o filho da promessa, eu vou cuidar de Ismael, ele não vai ser desamparado. Promessas feitas a ele se cumpriram ao longo da história, mas o filho prometido para ele era Isaac.
Era o filho do seu casamento oficial, o casamento com Sara. Então nasce aquele menino. E eu fico imaginando agora o coração de Abraão com tanta felicidade de saber que a promessa de Deus tinha sido cumprida. Que Deus não o havia abandonado. Que embora parecesse para ele que ao longo da sua vida Deus não estava olhando para ele, que Deus não tinha mais contato com ele, ou talvez fazia promessas para zombar da cara dele, porque era isso que Sara achava. Ela dá risada quando ela fala assim, Deus diz, olha, você vai ser pai, você vai ser mãe. Ela dá risada, porque ela fala assim, mas eu vou ser mãe como? Se eu não posso ter filhos, avançada de idade. Nós temos que entender que as promessas de Deus, elas não são do jeito que nós acreditamos. Porque Deus faz coisas impossíveis. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Se há um milagre aparentemente impossível de acontecer, é nessa situação que Deus gosta de agir. E às vezes é muito bom quando nós passamos por momentos de provação assim. Porque na dificuldade, em meio à dor, em meio ao problema, que muitas vezes nós encontramos Deus de uma forma melhor. No vale da sombra da morte, nós procuramos pelo médico e não resolve. No vale da sombra da morte, muitas vezes, nós procuramos pelo pastor e ele não pode resolver também. No vale da sombra da morte, nós procuramos por empréstimos, nós procuramos por pessoas que possam nos ajudar financeiramente, mas talvez elas também não resolvam. Porque no vale da sombra da morte, somente existe um homem que pode resolver, e esse homem é Deus. Amém. E por muitas vezes, nós vivemos desapercebidos da presença dele. Ele prometeu que voltaria, não prometeu? Sim. O mundo está difícil, não está? Mas ele prometeu que voltaria, ele vai voltar. Para Abraão era impossível ter um filho aos olhares humanos, mas para Deus era absolutamente possível, porque Deus, ele é um Deus de promessas, e é um Deus que faz promessas e cumpre as promessas. Por isso descanse em Deus nessa noite, porque se Ele prometeu alguma coisa na sua vida, se Ele prometeu para você tantas coisas, espere nele, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós precisamos esperar um pouquinho mais, porque Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele nunca deixou o seu povo desamparado. E agora então nasce Ismael. Isaac. Ismael já tinha nascido. Isaac nasce, Isaac começa a se desenvolver, ele começa a crescer. E eu fico imaginando a felicidade de Abraão, de ver aquele menino crescendo, de saber que era filho dele de sangue, o filho prometido por Deus, em que seria abençoado todas as famílias da terra. Ele olhava aquela criança crescer, aquele menino forte, e falava assim, esse é o homem que Deus prometeu para mim, é o filho que Deus prometeu para mim. Mas chega um momento da história em que parece que Deus havia feito algo diferente para Abraão, e eu fico imaginando a tribulação que ele sofreu no momento no seu coração. E eu convido você agora a pular na Bíblia 10 capítulos, e usar para Gênesis capítulo 22. E é interessante porque Gênesis capítulo 22 é a última vez que Deus aparece para Abraão. E a última vez que Deus aparece para Abraão, ela se parece muito com a primeira. Na primeira vez que Deus ele aparece a Abraão, ele fala assim para ele, olha, sai da sua terra, da casa do teu pai, eu farei de ti uma grande nação. Na última vez que ele aparece para Abraão, ele vai falar para ele assim, olha, vai para a terra de Moriá. Na primeira vez que Deus aparece para Abraão, ele vem falar no contexto de família. E ele diz assim, deixa a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E na última vez que ele aparece para Abraão, ele também fala de família. Quando ele fala assim, olha, pega seu filho, seu único filho Isaque, a quem amas. A última vez que Deus fala com Abraão, ela se parece muito com a primeira. E existe uma palavra muito forte. Porque na primeira vez que Deus aparece a Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele fala assim, olha, vai para a terra que te mostrarei. Vai-te para essa terra. E a última vez que Deus aparece para Abraão, ele fala assim, olha, vai para a terra de Moriá. Essa expressão de ir, quando nós encontramos isso na Bíblia, nós encontramos no hebraico que essa expressão que Deus utiliza ali, essa palavra vai-te, que é lech lehá, somente 2 vezes na Bíblia ela é encontrada. Em Gênesis capítulo 12 e em Gênesis capítulo 22.
Somente 2 vezes na Bíblia essa palavra é usada. Abraão está vivendo naquele momento talvez uma lembrança de tantos anos atrás, quando ele ouviu de Deus as mesmas palavras que dizia para ele assim: olha, vai para a terra que eu te mostrarei. E agora, tantos anos depois, ele fala assim: olha, vai para a terra de Moriá. E agora, Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 3, nós lemos assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você percebe que nesse momento, Abraão estava vivendo ali talvez um pesadelo na sua vida. Porque aquele filho então que Deus havia tanto prometido para ele, aquele filho havia crescido, ainda não tinha sido casado, não tinha gerado netos, talvez bisnetos através dele, e agora Deus fala assim: olha, o Abraão, leva o seu filho Isaque até o monte que eu vou te mostrar, porque você vai oferecer ele no holocausto ali. Eu fico imaginando nesse momento, o que passa no coração de Abraão? Porque Deus havia prometido um filho. Tanto tempo depois, aos trancos e barrancos, Deus vai e dá um filho para ele. E ele fala assim: agora o Senhor me ouviu, o Senhor cumpriu sua promessa através de mim, agora eu tenho esse filho. O filho começa a crescer. Isaque já não era mais um jovem aqui, já tinha praticamente seus 20 anos de idade. Quando então Deus aparece de novo para ele e fala assim: olha, agora você vai levar o seu filho e vai oferecer em sacrifício, vou oferecer ele no holocausto. E eu fiquei imaginando que nesse momento a cabeça de Abraão parava um sentimento de tristeza, parava um sentimento de desespero. Por tantas vezes Deus havia prometido, por tantos anos ele havia questionado quando o Senhor vai cumprir sua promessa. Quando Deus finalmente cumpre a promessa, Isaque começa a crescer, começa a ficar perto, talvez do momento em que ele iria se casar e ter filhos, para que essa geração fosse numerosa. Então Deus aparece para dizer: vai até aquele monte e oferece seu filho em holocausto. Abraão entendia muito bem o que Deus estava falando naquele momento. Talvez você não saiba, mas o holocausto, ele era um sacrifício onde a oferta era completamente queimada. Não era qualquer tipo de sacrifício. Ele seria levado até o alto daquele monte, ele seria imolado, ele seria cortado, mas ele seria completamente queimado até a última cinza. Abraão sabia muito bem o que Deus tinha pedido para ele. Mas é interessante porque quando ele vai caminhando, e ele leva ali com ele alguns dos seus servos, ele leva Isaque, e quando ele enxerga o monte em que Deus havia de levar ele e o seu filho, ele fala simples demais: olha, fiquem aqui embaixo, porque eu e o garoto, nós vamos até lá em cima, e quando nós tivermos adorado a Deus, nós voltaremos. Mas voltaremos quem? Se Isaque seria morto. Como que nós vamos adorar e voltaremos se Isaque ficaria lá, completamente queimado? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Em Hebreus capítulo 11, ele está presente na galeria dos heróis da fé. E Hebreus capítulo 11 nos ajuda a entender esse contexto. Porque em Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós que Abraão tinha tanta fé em Deus, mas tanta fé, que ele acreditava que ele sacrificaria seu filho, ele queimaria seu filho, e no mesmo momento, Deus ressuscitaria ele das cinzas. E é por isso que ele diz: nós vamos até lá, e tendo adorado, nós voltaremos. Que fé tremenda que esse homem tinha, mesmo sabendo que Deus estava pedindo algo tão terrível, tão complexo, ainda assim ele confiava. Porque se Deus prometeu um filho de onde não podia ter filho, e ele deu, se Deus quer que o meu filho morra agora, ele vai morrer, mas Deus vai trazer de volta. Ele tinha fé suficiente para isso. Mas nesse momento, Isaque já não era mais um mocinho, ele tinha 20 anos de idade. E eu fico imaginando que nesse momento, ele vendo ali, ele subindo para aquela montanha para adorar ao Senhor, mas Isaque não vê o cordeiro.
Isaac pergunta assim: pai, mas como é que vai ser esse negócio? Está aqui eu e você, nós estamos subindo para aquele monte, aqui está a lenha, aqui está a faca, está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E com muita dor no coração, mas sabendo das promessas, Abraão fala assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Nesse momento você acompanha comigo o versículo 7, e vai dizer assim para nós: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quando nós lemos essa expressão no hebraico, fica ainda mais fantástico, porque a expressão que é usada nesse momento, para dizer nesse momento, ele diz ali a palavra Yeraê. Daí surge a palavra Yeru. Daquele momento ali, perto havia uma cidade chamada Salém. E naquele momento, unindo o momento e a cidade, forma-se um local, conhecido até os dias de hoje como Jerusalém. Por muitos anos, Deus havia prometido para ele que ele seria pai de uma grande nação. Ele foi pai de Isaac. Agora Isaac, ele está para ser sacrificado. Abraão vivia naquele momento uma profecia, porque naquele monte, o que Abraão não fez, Deus fez 2000 anos depois, quando o próprio Cristo entregou a sua vida. Abraão vivia naquele momento uma profecia, porque Isaac, ele iria ser sacrificado, mas Deus envia outro. Mas quando Jesus ele vem, ele também é reconhecido como sendo cordeiro. Quando João Batista enxerga Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele se batiza e sai das águas, uma voz do céu bradava: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O Filho de Deus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. Porque uma promessa sempre foi feita, desde o princípio do mundo. E nós caminhamos sobre essas promessas. Ao longo da história, tantas profecias, elas já se cumpriram, porque Deus sempre esteve no controle da história. E conosco nos dias atuais, não será diferente. Deus está conosco em todos os tempos. Mas fica para nós uma pergunta: como está a nossa fé? Será que nós aguentamos esperar pelas promessas de Deus, sem que nós murmuremos? Será que nós aguentamos esperar pelas promessas de Deus, sem que nós nos afastemos dos caminhos de Deus? Nós precisamos, assim como Abraão, ter uma fé tão grande, para esperar por tantos anos, que pareça difícil, mas sabendo que Deus vai cumprir. E quando Deus pedir para você fazer alguma coisa, você simplesmente vai e faz, porque você entende que Deus, quando está presente, não existe nada, mas absolutamente nada que seja impossível. Como está a sua fé hoje? Como está o seu coração? Será que você ainda tem fé suficiente para esperar até que Cristo volte? Ele prometeu que voltaria, Ele vai voltar para nos buscar. Confie nas promessas de Deus. Eu sei que o mundo hoje está muito difícil, complicado, de uma forma tremenda, mas nós temos um Jesus que prometeu para nós que Ele nunca nos desampararia, que Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria sozinhos. E assim como foi no passado, Ele é conosco hoje. Naquela época, Ele prometia que viria como Messias. O Messias veio, o Messias foi crucificado,
O Messias morreu, mas o Messias ressuscitou. E esse Messias que ressuscitou, ele subiu ao céu. E ele disse: eu voltarei. E nós esperamos que ele volte nos nossos dias. E a nossa fé tem que estar repousada sobre essas promessas. Porque nós sabemos que apesar das dificuldades, Jesus está voltando. E que nossa fé pode estar firme no dia que ele chegar. Amém. Porque falta muito pouco tempo. O nosso coração, a nossa mente, a nossa vida por completo precisa estar de uma forma completa, preparado para o encontro com o Senhor. Amém. Se prepare hoje. As promessas são verdadeiras. As promessas elas vão se cumprir. E que assim como Abraão, que tinha uma fé tão gigante, nós também tenhamos essa fé hoje, para aguardar o Messias, para aguardar o Cristo que vai vir nos buscar. Porque ele prometeu que viria. E ele vai vir nos buscar. Se esse é o seu desejo, eu te convido nesse momento a se colocar de pé. Nós temos mais um hino, irmã, para cantar ainda? Temos mais um hino? Vamos cantar um hino juntos. E logo após, vamos orar ao Senhor. Sabendo que Deus está cuidando de nós. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque mais uma vez, através da Sua palavra, o Senhor fala conosco. Amém. Que nós possamos, Senhor, a cada instante da nossa vida, possamos perceber essa presença que o Senhor está conosco em todos os tempos e possamos reconhecer o Senhor ao lado de nós. Que a Sua mão poderosa possa se estender a cada instante e que possamos ser transformados de acordo com a Tua vontade. Amém. Que assim como foi com Abraão, as Suas promessas também se cumpram em nossa vida e que nós possamos descansar sabendo que o Senhor está cuidando de tudo.
Sabemos que nós vivemos hoje em dias tão difíceis, tão turbulentos, mas estamos aqui, Pai, sustentados nas Suas promessas de que o Senhor vai transformar tudo e nos levar para um lar fraterno. Que o Senhor possa então, Pai, nos deixar descansar nessas promessas e que possamos a cada instante fortalecer a nossa fé para que possamos aguardar essa bendita esperança. Que nós possamos permanecer firmes até o dia da Sua volta, em nome de Jesus. Amém. A mensagem. Agradeço a presença de todos e retornando para nossos lares sob a proteção do Senhor. E temos todos uma boa semana. E até quarta.